Você já parou para pensar que até mesmo nós, cristãos, mesmo aqueles que conhecem a palavra de Deus, muitas das vezes existe uma certa inquietação, preocupação e até mesmo uma falta de realização com relação à nossa própria vida? E pensando um pouco sobre isso que eu fiz esse vídeo aqui. Eu me chamo Vitor, eu sou apenas um cristão comum e uso desse espaço aqui para trazer alguns comentários e reflexões de coisas que eu aprendo com a palavra de Deus, de experiências que eu vivo ao longo da minha vida. Bom, eu acredito que hoje nós, na realidade que vivemos, social da nossa era, tornamos tudo capaz de se resumir a nós mesmos. Por que eu digo isso? Porque hoje em dia nós somos levados a acreditar que seremos felizes ou conquistaremos algo ou teremos algum tipo de sucesso mediante ao nosso esforço individual, a nossa resiliência, a nossa paciência, a nossa força de vontade. Então a gente entende que a realização e as conquistas e a felicidade se resume a nós e a atitude nossa. E o problema é que muitas das vezes nós levamos essa forma de pensar para dentro do evangelho, tornando muitas das vezes ele um instrumento para que eu alcance algum tipo de conquista, para que eu alcance algum tipo de felicidade. E você já parou para pensar como isso é algo orgulhoso e soberbo? A gente tem a capacidade de metrificar o evangelho e o reino de Deus e, na verdade, diminuir o que ele pode fazer e o que ele é de acordo com os nossos desejos e as nossas vontades. Eu acho que a nossa infelicidade, ela está justamente aí, quando a gente reduz o evangelho a um instrumento para eu ter alguma realização nessa vida. A gente se torna infeliz porque a gente desenvolve a nossa vida e nos levamos a pensar que tudo se resume a nós. Tudo se resume ao que eu entendi, ao que eu fiz, ao que eu vou fazer, mas o evangelho não é sobre o que a gente faz, o evangelho não é sobre o que eu consigo fazer. O evangelho é a gente entender o que Jesus fez e o que isso que ele fez tem o poder de impactar a minha vida. E a gente só entende isso quando a gente começa a buscar entender ainda mais a graça de Deus. Lá em Romanos 12 a gente conhece e fala: não viveis conforme o curso desse mundo, não viveis segundo a forma desse mundo. E eu acho que a forma desse mundo tem um pouco a ver com isso que eu estou conversando até agora. Essa resolução de tudo em si mesmo. O Evangelho, ele tende a tirar a gente do centro e colocar Jesus no centro. Porque quando a gente começa a entender que o que de fato tem valor é o que ele fez e não o que eu posso fazer, a gente encontra uma certa liberdade. E a gente começa, como segue o texto lá de Romanos, experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Esse é o poder da graça de Deus. É a gente entender que de nós mesmos nós não conseguiríamos alcançar a salvação, nós não conseguiríamos alcançar a redenção e de que a nossa vida terrena ela é apenas uma etapa que daqui a pouco passará. Outro aspecto que eu vejo que nos torna muito infelizes, e como eu venho falando, essa nossa forma de instrumentalizar o Evangelho, é porque a gente resume o Evangelho à nossa vida terrena, a esses nossos 80 anos. Quando, na verdade, Deus, no Evangelho, ele nada mais está do que revelando um reino eterno que começou a partir dele. Ou seja, o Evangelho não se resume a essa vida, não se resume aos nossos 80 anos, não se resume a conquistas pessoais, mas se resume ao que Cristo começou através dele e que veio até nós através do seu Espírito Santo e que nos leva a uma vida agora eterna. Então, se nós entendemos isso dessa forma, nós começaremos a ver que o propósito do Evangelho não é nos servir. O propósito do Evangelho não é nos tornar felizes aqui nessa terra, me entendam bem. Porque quando a gente entende a graça do Senhor, entende o que Ele fez, nós encontraremos sim felicidade, nós encontraremos sim realização. Mas eu quero dizer que o Evangelho não se resume ao que eu projeto que Ele faça por mim.
Mas o Evangelho, ele é aquilo que, repetindo, Jesus fez e decidiu repartir isso com a gente, para que a gente experimente um propósito eterno de Deus. Uma das formas que a gente tem de instrumentalizar o Evangelho é tornando-nos legalistas. E o legalista nada mais é do que essa pessoa que usa de atitudes práticas para tentar negociar ou requerer algo da parte de Deus. Esse tipo de coração, esse tipo de atitude, ele nos impede de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque, novamente eu repito, não se resume a nós, não se resume ao que eu consigo fazer, mas se resume ao que Ele fez. Eu espero que essa reflexão faça sentido para você, como fez para mim, como tem me abençoado, e por conta de pensar essas coisas, eu tenho começado a viver uma nova liberdade diante da palavra de Deus. E é isso que eu desejo que vocês experimentem. Obrigado por estarem até aqui assistindo esse vídeo. Deus abençoe vocês e até um próximo vídeo.